Olá, eu sou o arquiteto Pangoni e estou aqui para te tornar um arquiteto infalível. E deixa eu te falar uma coisa, eu tenho certeza que o seu processo criativo está te impedindo de deslanchar. Deixa eu contar uma história para você. Eu vou contar uma história, vamos chamar de arquiteto X de novo, para não fazer nenhuma referência aí, você pode imaginar o que você quiser, mas o arquiteto X chega e recebe um cliente no seu escritório e esse cliente faz aquilo que é muito comum acontecer com os arquitetos. O cliente traz uma foto de uma porta e essa porta para ele era algo importantíssimo, tinha um significado enorme. Essa porta tinha um valor, sei lá, esse cara foi criado numa fazenda e nessa fazenda tinha uma porta de celeiro, assim, essas portas diferentes. E ele traz e fala assim, olha, eu quero que tenha essa porta na minha casa. Tudo bem. O arquiteto fala, lógico, né? Sim, senhor, é bem possível, totalmente possível de ter essa porta na casa. E aí o arquiteto, diante de todo o caminho, ele começa a desenvolver o projeto pela porta. Ele pega o projeto e começa a pensar, em primeiro momento, ele começa a pensar na porta. E tudo começa a ser organizado no processo por causa da porta. Isso começa a trazer um erro enorme na vida dele, porque ele não consegue gerar um processo produtivo, ele não consegue organizar uma edificação inteira a partir da porta. E ele começa a ter muita dificuldade, ele quer posicionar a porta e a porta está no ambiente, ele começa a organizar esse ambiente e os outros ambientes vão vindo encaixando em volta desse ambiente, tudo errado, tudo errado, tudo errado. O arquiteto simplesmente se perdeu, ele não sabia mais onde começar, ele já achava que ele não ia conseguir fazer, começava a ter um desespero nele, o tempo começa a invadir e ele não tem ainda o processo, a agenda dele já tinha indicado que tal dia era a apresentação do projeto, ele não tinha nem encaminhado o projeto para fazer as imagens, para poder apresentar para o cliente, ele realmente travou, o arquiteto X travou por causa da porta. Isso gera um problema para ele tão grande, além desse conflito dentro dele de não conseguir algo que é fácil, que eu já tinha feito outros projetos como esse, e por que dessa vez eu não estou conseguindo fazer? E aí começa a vir o terror. O cliente liga e fala, e aí? E o meu projeto? Aí eu preciso de um dia, tal, e começa a ter aquelas saídas, né? Não, eu tenho um compromisso, amanhã não vai dar, eu vou ter que fazer uma viagem, e não vai. Tragédia. O cliente rescinde o contrato do cara com o arquiteto, dizendo poucas e boas, né? Dizendo poucas e boas, até com certo direito, né? Você tinha que entregar, você não entregou, era a hora de você apresentar, você não apresentou, eu não sei se você realmente consegue, tal. Não, foi o seguinte, meu amigo, vamos deixar assim, eu já estou fazendo contato com outro arquiteto, já estou conversando com ele e tal, cancelou o contrato. Problema? A porta. Sabe por que o seu processo criativo trava tanto? Porque você não consegue entender que existe uma mente de arquiteto dentro desse processo criativo. Arquitetos pensam da mesma maneira, arquitetos criam de uma maneira muito semelhante. E arquitetos não começam a fazer um prédio, não começam a fazer uma casa por uma porta. O arquiteto tem a mente para desenvolver o projeto como um todo. Você aprendeu tanta coisa quando você era aluno, você vivenciou tanta coisa, aprendeu tantos princípios e todos eles são importantes e devem ser aplicados no projeto, que você não pode imaginar que mesmo que o seu cliente traga um elemento que para ele tem um significado tão importante, que é para você começar o processo daquele negócio.
Então, se ele mostra que ele gosta muito de um jardim, se ele mostra que ele gosta muito de uma sala daquele tipo, se ele mostra que ele gosta de uma quadra de esportes, você não vai começar por isso. Não é porque para ele tem um significado que deve começar por ali. Não deve começar por ali. Você deve começar do processo criativo que todo arquiteto pensa. Então, o processo criativo, e eu estou falando de coisa distinta, presta atenção, existe um método projetual, que você desenvolve o projeto como um todo, e tem um momento que você vai criar. Esse momento de criar chama processo criativo. Como é o seu processo criativo? Se você acha que você tem o seu jeito de projetar, deixa eu te dar uma notícia, talvez você esteja fazendo algo diferente do que os arquitetos fazem. E talvez isso leve você a uma frustração, porque você não vai chegar a um resultado arquitetônico. Você vai chegar num resultado, talvez um Frankenstein, uma porta que gerou uma sala, que gerou lá, e você vai encaixando e vai virando alguma coisa lá, vai virar um monstro, mas a arquitetura não vai virar, tá? Por quê? Porque o processo criativo, ele tem um fio condutor. Esse fio condutor, ele sempre é macro e chega no micro. Arquiteto nunca começa fazendo uma planta baixa. O arquiteto começa setorizando. O arquiteto começa dizendo, aqui vai ser o ambiente administrativo, aqui vai ser o lugar de exposição, aqui vai ser o lugar onde vai ter atendimento. E ele não está preocupado com a porta, com o corredor, tal, tudo. Agora, pode ficar tranquilo. Quando chega essa informação do cliente, você avise-o, entendi. Eu já consegui entender o quanto que isso é importante para você. Fique tranquilo, essa porta vai existir no seu processo, essa porta vai existir no projeto e você vai ver a evidência que eu vou dar para ela. Só que você não vai começar por ela. Você vai começar pelo processo criativo que todo arquiteto começa. Do macro para o micro, arquiteto sempre projeta por um terreno como um todo. Arquiteto nunca começa fazendo uma planta solta. Por quê? Porque tem um lugar onde aquela planta vai ficar. Eu não começo fazendo sala, copa, cozinha, banheiro, eu começo pensando onde a casa vai ficar. Se eu vou virar de um lado, se eu vou virar do outro por causa do sol, se eu vou ver o vento dominante, e eu começo a resolver o macro. Isso é um processo criativo. Arquitetos pensam assim. E você precisa hoje entender o que eu estou falando para você. Desmonta essa maneira que você tem começado os seus projetos e comece a pensar como arquiteto. Construa projetos como arquiteto constrói. Faça projetos como arquitetos fazem. Tenha processo criativo como arquiteto tem. Mas Pangoni, eu vou me perder. Como é que eu vou fazer? O cliente não falou só de uma porta. O cliente trouxe um book de uma coleção que ele fez há tanto tempo de imagens que ele tem sonhado. Tem uma porta, tem um armário, tem uma garagem, tem uma sala de TV, tem isso. Ele tem tudo na cabeça dele. Fica tranquilo, ele não é arquiteto. Ele está apenas dizendo do jeito dele. Você dê valor para isso. Isso é importante. Dê valor. Você identifica que é importante para ele, traz isso e valoriza isso, intensifica isso. Realmente isso é importante. Não, isso aqui não pode faltar no seu projeto. Eu já entendi e tal. Agora, você tem essa série de informações e você não sabe onde começar. Você não sabe por que lado você começa. Você não sabe qual que eu ataco primeiro. Ou melhor, eu não consegui identificar o que é mais importante para ele. Ele trouxe 2, 3, 4, 5 coisas, 10 coisas, mas eu não consegui identificar qual é a mais importante. Quem falou que você precisa começar pela mais importante? Você vai começar pelo seu processo projetual, seu processo criativo. É assim que vai funcionar. E aos poucos, todos esses elementos vão se conectando, vão aparecendo e você vai ver como você consegue um resultado de arquiteto. Você consegue uma arquitetura fantástica para esse seu cliente. Vamos lá. Essas informações não são poucas e digo mais para você, presta atenção. Se ele trouxer poucas informações, não é que ele tem poucas coisas para falar, é porque ele nem sabe como falar. Mas na verdade ele tem um monte de coisa para falar que você ainda não conseguiu entender todas elas. Dica, você precisa extrair essas informações dele rapidamente.
tempo está urgindo, você precisa ter logo um momento para você começar a projetar e você precisa dessas informações. Então, lá vai. Eu tenho para você à sua disposição o Manual do Arquiteto Empático. Você pega esse material e você começa a entender de maneira imediata aquilo que o seu cliente está pensando, aquilo que o seu cliente tem como expectativa, aquilo que o seu cliente espera de você. Perguntas e perguntas que você vai conseguir extrair dele rapidamente todos os elementos necessários. E aí sim, você vai conseguir fazer o seu projeto, ter tranquilidade para desenvolver o seu processo criativo e chegar no resultado. Eu tenho certeza que dá certo, sempre deu e sempre vai dar. E isso tudo está à sua disposição, o Manual do Arquiteto Empático. Clica aqui, cadastre o seu e-mail e receba de graça o material que eu estou te oferecendo. Aqui é o Arquiteto Pangoni te ensinando a ser um arquiteto infalível. Um abraço para você e fogo na bomba!